E aí pessoal, tudo beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Zanesco, sou cineasta. Nessa série de vídeos que eu estou fazendo agora na quarentena, eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência e com isso eu acho que a gente pode ter uma troca bastante interessante. Então esse é o objetivo desses vídeos. Tem muita gente que tem vontade de fazer cinema, tem vontade de fazer filmes, mas não sabe por onde começar. Eu vou passar para vocês como eu comecei, todos os erros e acertos, e eu acredito que com isso a gente possa ter uma troca bastante interessante e tanto vocês me ajudarem quanto eu ajudar vocês. Bom, antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar a notificação para vocês receberem os próximos vídeos, que eu for lançar, e aproveitem e deixem nos comentários para eu saber que vocês passaram por aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma experiência que eu achei que foi bastante interessante, que foi assim o pontapé inicial para que eu começasse a produzir, mesmo que lá na infância, com pouquíssimo recurso, porque eu vivia na década de 90, naquela época tudo era muito mais difícil, não tinha essas tecnologias que tem hoje, onde você pode gravar com um celular, você tem como fazer filmes com um celular. Inclusive tem um filme muito bom na Prime Video, que foi inteiro feito com um celular. O filme chama Distúrbio, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu achei bastante interessante. Então isso já mostra que, se você tem vontade de fazer seu próprio filme, hoje em dia é possível, tem como. Basta você ter um celular que você consegue captar o som e filmar. Então, sabe, não tem desculpas. Bom, primeiro eu gostaria de falar, assim, para vocês pais e também professores, que fiquem bastante atentos àqueles alunos ou aos filhos, porque desde criança nós já vamos dando indícios das nossas aptidões. É interessante observar bem aquela criança para ver que tipo de aptidão que ela tem e em qual área, para que o caminho das pedras seja menos sofrido. Eu, desde o jardim, eu já, de certa forma, mostrava uma boa aptidão para a área artística, em desenhos, em pintura, mesmo bem pequenininho. E isso se estendeu, chegando no pré, no colegial, enfim, eu sempre tirava notas bastante altas, voltada para a parte artística, diferente da área de exatas, que eu sempre fui muito mal. Por isso que é bastante importante a gente já ir observando, para que, quando chegar no momento lá de prestar o vestibular, a gente não fique tão perdido, a gente já sabe para que área prosseguir, para ter um melhor desempenho, um melhor resultado e até mesmo ser mais feliz fazendo aquilo que a gente gosta. Eu acredito que todo mundo gostaria de estar fazendo o que realmente gosta, Se você é estimulado desde a infância, é muito mais fácil de você atingir esse seu objetivo em menos tempo. Bom, no vídeo anterior eu falei para vocês a respeito daquele primeiro contato, com produção audiovisual que eu tive já logo na infância, com um filme de recurso zero que eu tinha feito com os meus colegas da rua. Para quem não viu, tá no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá depois, para poder complementar um pouco mais a ideia e vocês conseguirem compreender aonde eu estou querendo chegar. Bom, depois daquele contato, eu passei a perceber que a atuação não era pra mim. Por isso que é bom você experimentar. Eu não gostei. Embora dizem que eu não tenha ido muito mal, mas eu não gostei daquele cargo. Eu preferi a parte técnica por trás das câmeras. Eu achei muito mais interessante. Então foi aí que eu decidi criar uma primeira história, escrito à mão mesmo. Naquela época, enfim, eu não tinha computador, Então eu escrevi à mão mesmo e mostrei pro pessoal da rua. Eles acharam interessante e quiseram gravar, Então a gente se reuniu certa noite e começamos a gravar este filme, no qual eu, dessa vez, estava dirigindo. Sem saber dirigir, sem ter informação do que é e como é dirigir. Mas enfim, eu me atirei, fui fazer com a câmera ainda do pai de uma das meninas da minha rua, Nós fizemos metade da primeira cena desse filme
E aconteceu que, assim, eu acho que eu era o único que estava realmente interessado em fazer aquela produção. Porque depois daquele dia, ficaram me enrolando, né, de certa forma. Uma das meninas falava, então, a saia que eu tava usando naquela cena foi, tipo, minha mãe tá lavando e não vai dar pra gente gravar agora. Eu sempre perguntava, e aí, já lavou? Não, ainda não. Até que eu percebi que, enfim, a galera não estava querendo fazer. Era tipo uma grande vontade minha, mas que pro cinema acontecer precisa de uma vontade coletiva, né? Então aí eu já tive um primeiro contato com essa decepção em não conseguir realizar alguma coisa. Mas isso é super normal. Na medida que você começa, né, vocês vão perceber que em diversos momentos vocês se deparam com isso. Você está com bastante vontade de fazer e você precisa motivar outras pessoas para que elas estejam na mesma sintonia e que o projeto possa, de fato, vingar, né? Muitas das vezes esse caminho, assim, é bastante ralado, a gente se frustra bastante, a gente fica bastante triste porque a gente quer realizar e as pessoas não estão na mesma pegada. Por isso que é interessante, assim, comecem, mas já avisando pessoas, assim, que estão tão interessadas quanto vocês, porque daí as coisas deslancham. Caso contrário, se não tem essa pessoa, vai com as desinteressadas mesmo, porque alguma coisa vai acontecer e alguma experiência legal você vai poder tirar disso. Então esse roteiro não rolou, foram passando o tempo, eu comecei a trabalhar no Lava Rápido, junto com o meu tio, era uma sociedade do meu pai com o meu tio, e aí eu trabalhava semanalmente, também de sábado e domingo, meio que de certa forma não tinha mais tempo pra quase nada. E aí, uma das minhas primas, que trabalhava lá no Lava Rápido, que ia de vez em quando, né? Aí a gente começou a falar, bom, a gente podia fazer um filme, né? Não sei o que. Eu comecei a instigar ela, assim. Mas ela já gostava dessas áreas, assim, voltada para o audiovisual, porque ela chegou a fazer testes no programa do Ratinho, porque tinha aquelas simulações. E aí eles chamavam atores e tal. E aí ela chegou a fazer alguns testes, também para comerciais. Então, assim, ela estava interessada, foi mais fácil, foi mais fluido, né? Dessa vez, eu não escrevi roteiro, eu tinha apenas um filme, assim, na minha ideia. E a grande dificuldade de escrever roteiro, quando você não tem as coisas muito bem estruturadas, é que se você escreve uma coisa e aí você não tem o recurso necessário para fazer aquilo, de certa forma acaba desmotivando, desanimando e a produção parando. Então foi aí que nós nos atiramos e fomos pro set de filmagem, mesmo sem ter roteiro. Bom, aqui eu já tinha ganho de aniversário esta câmera que filma em VHS. Ganhei do meu pai um presente de aniversário que demorou um pouco, assim, pra eu conseguir ela. Enfim, eu também passei essa informação no vídeo passado, aí depois se vocês quiserem conferir. Bom, agora eu tinha a câmera, tinha uma das meninas que estavam interessadas. Falei com a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, que ela estava também interessada em ajudar, né, nesse filme, enfim, atuar. O filme inteiro, de certa forma, ele se passou dentro da minha casa e com a minha irmã sendo protagonista, porque aí eu conseguiria gravar mais cenas e fazer o filme avançar. Embora o filme não tenha roteiro, aqui eu vou até falar pra vocês, assim, que foi um grande erro meu. Mesmo que você não tenha todas as condições e tal, é legal você ao menos fazer um roteirinho, mesmo que bem simples, pra você conseguir guiar e o filme não ficar tão desconexo. Bom, enfim, aí começamos a gravar. Teve um dia que eu saí do Lava Rápido, minha prima veio comigo em casa e tal, e aí gravamos algumas cenas dela junto com a minha irmã e tal, algumas cenas dela sozinha, então aí a gente já tinha boa parte do filme. Como eram crianças, era difícil a gente estabelecer uma logística certa. Vamos supor, dia tal, na semana tal, a gente vai conseguir fazer o filme. Inviável, não tinha como, porque a gente dependia dos pais para poder levar até em casa pra gente poder fazer. E como os adultos sempre acham bobeira essas coisas de fazer filme, porque não é da época deles e tal. Agora com o YouTube fica até mais fácil, porque todo mundo grava vídeo toda hora, então talvez vocês não tenham tanta dificuldade igual eu tive. Mas naquela época não tinha como você falar assim, me leva lá na casa do fulano porque eu quero fazer um filme. Mas até que tiveram alguns encontros que a gente conseguiu, né? Olha a dificuldade, mas enfim, cinema é assim e eu já percebia desde aquela época. Uma coisa bastante interessante que aconteceu é que nós sabemos que filmes, eles não são
pelo menos a grande maioria deles, eles não são gravados na sequência que a gente vê na tela. Ou seja, às vezes a gente grava, vamos supor, hoje a cena 20, amanhã a cena 5 e depois na montagem a gente junta de uma forma que faça sentido. Mesmo eu não tendo essa informação, eu gravei o meu primeiro filme dessa forma. Eu fui gravando com esta câmera, com fita, e assim, o que eu fazia? Eu gravava os pedaços, vamos supor, a cena 6, hoje a cena 2, outro dia. Foi gravando numa sequência toda bagunçada na fita de VHS. Outra coisa bastante interessante também é que não tinha como fazer, vamos supor, um take, primeiro eu vou gravar um take, aí se não deu certo eu gravo de novo, e de novo, e de novo, que nem hoje tem no digital. Não, inviável, não tem como, porque naquela época não existia computador, quer dizer, até existia, mas eu não tinha acesso a computadores de edição. Então eu tinha que gravar a cena completa, não precisa ser num plano sequência, mas desde que seja os atores não errando, e a gente faz a cena inteirinha e pronto. Tendo a cena inteira, aí eu conseguia encaixar em momentos diferentes do filme. E aí nós fomos gravando, né, ao longo do filme, outras primas entraram também na história e tal, e aí eu tinha que ficar pensando em como elas iam entrar, o que a personagem dela ia agregar na história, enfim, criando tudo na hora por conta daquela dificuldade da gente poder se reunir mesmo. Aí, com as cenas gravadas, né, do filme inteiro, inclusive a cena final foi gravada no interior, foi uma cena bem legal, assim, de correria no meio do mato e tal, enfim, foi bastante interessante. Tendo o filme inteiro gravado com essa câmera aqui, agora chegou a hora da montagem e sonorização. Como incluir trilha sonora. Naquela época, como eu não tinha o programa de edição, então eu tinha que fazer o seguinte. Essa câmera ela tem um botão no qual você aperta. Se você apertar esse botão, ele vai excluir o áudio gravado e vai possibilitar que você regrave um áudio novo para ser inserido em cima daquela cena. Então tiveram algumas cenas que eu tive que fazer isso, algumas cenas que entra a trilha sonora, foram feitas dessa forma. Eu apertei esse botão que daí excluiu total, para nunca mais recuperar o áudio antigo, e regravei um áudio novo, que era como se fosse na ambiência daquele momento que eu estava gravando. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que apertar esse botão, apertar o botão do rádio, soltar o CD com a música e ainda por cima fazer os foleys. Então vamos supor, se a pessoa pegava alguma coisa, eu tinha que fazer o barulho de tipo pegando, de batendo, tudo como se fosse foley, mas eu não sabia o que era foley, não tinha essa informação, mas foi a forma que eu arrumei naquele momento, então eu fiz, e hoje eu conheço, depois que eu fiz a faculdade, como é que funciona o trabalho de foley, que eu já fazia lá com 10 anos de idade. Claro que não com excelência, né? Mas enfim, fazia. Então assim, o trabalho sonoro foi feito dessa forma. Como que foi feita a edição? Eu tinha 2 videocassetes, então aí eu tinha que colocar. Lembra que eu falei que tinha as sequências, as cenas gravadas em ordem diferente? Então aí eu tinha que pegar, vamos supor, qual que é a primeira cena? Tá, é essa daqui. Antes da primeira cena tem os créditos iniciais, e eu não tinha programa de edição, não tinha esses recursos que nós temos hoje em dia, que até um celular já pode ajudar a gente na gravação. Então como que eu tinha que fazer? Eu peguei recortes de revista, eu peguei uma cartolina preta e fui colando os créditos. Vamos supor, dirigido por Rafael Zanesco, o nome das atrizes. Fui fazendo dessa forma. Esse era o nosso crédito inicial. Tanto o inicial quanto os finais foram feitos dessa forma. À mão ou colando recortes de revista em uma cartolina preta. Então assim, é um trabalho bastante manual. Aí eu tinha que pegar, vamos supor, primeira cena. Aí achava lá na fita onde estava a primeira cena, tá aqui. Tá, aí deixava no outro videocassete no momento certo, vamos supor, passou todos os créditos, então é aqui que vai começar a primeira cena. Pausava, inseria outra fita, deixava certinho no momento que ia começar, e aí eu apertava os dois juntos. Um para soltar o play, o outro para gravar aquilo
que estava soltando play do outro videocassete. Então essa foi a forma assim que eu arrumei, né, para poder fazer o meu primeiro filme na direção. Eu me diverti bastante, porque foi o primeiro contato, assim, que eu realmente tive com a direção. E gostei muito logo de cara, tanto é que eu fui até o fim, né, com um projeto mesmo que muito difícil. Eu comecei a gravar ele, provavelmente foi no ano 2000, e eu terminei esse filme só em 2002, devido a essa grande dificuldade de logística, né, pra gente poder se encontrar, porque, enfim, todo mundo era criança e isso dificultava ainda mais. Eu tenho disponível ele aqui no canal, dividido em partes, porque quando eu soltei, o canal ele ainda não podia colocar filmes grandes, vídeos grandes, né? Então aí eu tive que dividir ele em várias partes, mas tem aqui disponível. Dá pra vocês assistirem se vocês quiserem. Claro que é uma produção assim super mega independente, caseirão, e eu achei bastante interessante porque alguns planos, alguns estilos assim que eu utilizei nesse filme provavelmente são do meu subconsciente de ter assistido filmes nesse estilo. Uma dica que eu dou é assim, não comece já com aquela ultra ideia que você teve, que você considera genial, porque senão você vai ficar muito apegado àquela produção e você simplesmente não vai conseguir fazer ela. Mas pega assim, alguma ideia que você tiver e vai testar. Tipo, se você não tiver atores à sua disposição, se você não tiver equipe pra te ajudar, cara, tipo, pegue e faça você mesmo com o seu celular, chame alguns amigos, chame algumas pessoas que estão interessadas e faça acontecer. Bom, esse é o vídeo de hoje, então, que eu falei a respeito do meu primeiro filme, que foi feito lá em 2000 e tal. Depois eu passei pro sobrenatural, que eu tive a ajuda de mais primos, dessa vez primos que não são crianças, quiseram atuar nesse meu filme, só que esse daí já é de curta-metragem. Então, assim, vimos aquela necessidade de, ok, vamos aprimorar primeiro, vamos fazer um curta e depois a gente chega lá nos filmes maiores. E também foi uma experiência bastante legal que eu pretendo detalhar para vocês num próximo vídeo. E eu também vou trazer a sequência desse filme que nós fizemos em 2002. Vou falar já tanto do primeiro quanto do segundo em um vídeo só, para ficar mais condensado e compacto e avançando. Então eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando. Vamos fazer essa troca, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência com o audiovisual, se você tem alguma vontade de partir para essa área audiovisual. Conta pra mim como que foi fazer o seu primeiro filme, ou qual é a sua vontade, se você já tem alguma ideia. Deixa aqui nos comentários e vamos fazendo essa troca, porque eu acredito que vai ser bastante legal, bastante interessante, tanto pra mim quanto pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho para vocês receberem as próximas notificações, né? Se inscreva no canal. Bom, então, até a próxima!